Você agora que começa a profecia do domingo, uma semana profundamente de cura, sobretudo da cura das mortes cruéis. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm com pele de cordeiro, mas no fundo são lobos ferozes, diz Jesus. O que isso tem a ver com morte cruel? 2 momentos. Primeiro, para você se libertar das mortes cruéis, daquelas mortes que deixam as pessoas que ficam mais mortais, mais feridas, mais desequilibradas, e das mortes que levam à perdição, você precisa se libertar da falsidade de um grande profeta. Interessante, falsos profetas. Quem são profetas? Profetas são as pessoas que falam de Deus, missionários, cristãos, mas também o pai, o trabalhador, a mãe. Profeta é todo aquele que conduz alguém para Deus, para o bem. Isso é um profeta. Dentro da religião cristã, aquelas pessoas que realmente que lideram e que o profeta não é aquele que só fala em nome de Deus, que só ouve a Deus e fala o que Deus quer, que ele não é um gravador. Não, o profeta é aquele que fala o que Deus quer, mas que lidera o povo, doe a quem doer, inclusive a si mesmo, ele lidera o povo para Deus. Assim é o pai e a mãe também. Assim é o líder de qualquer número de pessoas. Assim é o esposo que lidera um rebanho chamado esposa. Assim é a esposa, a profeta, que lidera um rebanho chamado esposo. E se tem filhos, a esposa é pastora do esposo e dos filhos. O que Jesus Cristo quer dizer, falar em relação a isso? Só que existe falsas esposas. Falsas esposas, falsos esposos, falso pai, falsa mãe. Existe falso professor que também é um profeta, é um líder. Aquele que não se liberta dessa falsidade do profetismo, da liderança, ele está condenado a uma morte cruel. Morte cruel, vou repetir, não é a morte de enforcamento ou assado igual São Lázaro, ou apedrejado igual a Estevão, ou crucificado igual a Jesus. Não é o sentido não é o sentido da crueldade na morte, mas como eu estou diante de Deus quando eu morrer. Eu estou diante de mim mesmo, ou diante daquelas pessoas que eu lidero. Quando então, isso é o que Cristo propõe hoje, ele propõe a libertação de toda essa falsidade. O que é falsidade? Falsidade é você se aparecer algo, mas que no fundo não é. Parecer ovelha, mas que no fundo você é o contrário da ovelha. Você é um lobo. E nós temos isso, nós carregamos isso. Sobretudo nós pais, nós mães. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos, não pode fazer isso, e nós acabamos no fundo. Depois, dentro do banheiro ou no quarto, escondido, nós fazemos tudo aquilo absolutamente ao contrário que nós mostramos para o nosso filho. Outra coisa, você que é pai, você se tornou pai, qualquer idade que você tenha, ainda que você se torne um pai na idade de muito juvenil, a partir do momento que você se torna pai, você já tem que se tornar automaticamente um adulto ou um jovem absolutamente maduro. E quantos pais ou mães se tornam pais e mães, mas não amadurecem, não desejam amadurecer e continuar com a mesma vida que tinha, de liberdade que tinha antes, quando não tinha filho, quando não tinha esposa ou quando não tinha engravidado. Isso é um pai falso. Aí quantas pessoas falam assim, mas eu tenho filho, mas e a minha liberdade? Não, tua liberdade é outra. Todo mundo é livre, só que você é livre com um filho e aquele teu amigo é livre sem um filho, porque ele não tem filho. E aí que nós temos que entender, a minha liberdade, se eu tenho 2 filhos, eu tenho liberdade de ser pai de 2 filhos. Ainda que eu não seja casado, eu sou pai de 2 filhos, então a minha liberdade é condicionada a um homem que tem 2 filhos.
Só que você não pode viver a tua vida, embora tenha 2 filhos, como se você não tivesse filhos. Isso é falsidade de profeta. Falsidade de pessoas que são líderes de outras. Eu rejeitei meu filho, eu não pago pensão, eu sumi no mundo. Falso. Você tem a maldição da falsidade do profeta. E a maldição da falsidade do profeta leva o profeta a uma morte cruenta. Leva o profeta a uma morte de perdição. Leva o pai, leva qualquer outra pessoa que tem essa responsabilidade, mas não assume. Absolutamente há uma morte de perdição. Outra coisa é o professor, você que é professor. Ser professor não é ser palestrante de coaching. Ser professor não é fazer show para dar aula. Ser professor é ser educador. Educador é como Cristo. Ele entra na vida da pessoa e vai conduzindo, a palavra educação leva isso, a conduzindo ao ensino, à aprendizagem. A aprendizagem não é só da cabeça. Nenhuma criança entra só com a cabeça e deixa o corpo para fora na escola. Não, ele entra com o ser total. Então você é professor, educador, você não é palestrante. Claro que você dá palestra toda vez que você ensina, mas saiba que o chão de uma sala de aula não é um chão de um palco. Um palco você dá aquela palestra, todo mundo chora, todo mundo bate palma, você faz um show dando aula. Ótimo, maravilha, acabou ali, todo mundo volta para casa, você não tem vínculo com ninguém. O professor tem vínculo. Por isso que o professor é um profeta. O palestrante não é um profeta. O palestrante é alguém que vai, fala e vai embora. O profeta é aquele que tem vínculo com as pessoas e um vínculo duradouro. Assim é o pai, assim é a mãe, assim não é o avô, não é a avó. O avô foi um pai um dia, o avô e a avó é aquela pessoa que foi criada para fazer tudo ao contrário para os netos que o pai e a mãe faz. Mas não quero entrar nessa seara. O que eu quero dizer para você, assim também é você que é pregador, assim você também que é encarregado na sua fábrica, alguém lidera alguém, você é líder de alguém, você é profeta de alguém. Como eu disse, ainda que seja uma. Se não é agora, vai ser já já. Você é coordenador de um grupo de jovens, você é coordenador de um grupo de casais. E por isso Jesus Cristo está dizendo para você hoje, eu quero te libertar da falsidade de si mesmo, da liderança de si mesmo. Deus abençoe você e até amanhã.